Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, e Madaí, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma, e os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cam, Cuxe, e Mizraim, e Pute, e Canaã, e os filhos de Cuxe eram Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá, e os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxe gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruzeus, e os Caslueus, dos quais procederam os Filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgaseus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus, e foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uze, e Ul, e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Hadurão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote e Quedar, e Adbeel, e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Jetur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Joquezã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Joquezã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Afer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Kenaz, e Timna, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã, e Manaate, e Ebal, Sefo e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, e Zaavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uze e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade.
este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samelá de Masreca. E morreu Samelá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú. E o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, a filha de Mezaab. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Ezron e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Cami foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Ezron que lhe nasceram foram Jeramiel, Irrão e Quelubai. Irrão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozém, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Ezron, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes: Jezer, e Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Ezron entrou à filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram delas as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Ezron, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Ezron, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramiel, primogênito de Ezron, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orém, e Ozém, e Aías. Teve também Jeramiel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jermael, Maás, e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi, e o filho de Izi, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada,
irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Palete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramiel. E Sesã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflal, e Eflal gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Eles, e Eles gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Caleb, irmão de Jeramael, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif, e Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requém, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorquião, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Betesur. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Arã, e a Mosa, e a Gazez. E Arã gerou a Gazez. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gezã, e Palete, e Efá, e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Caleb a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat-Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriat-Jearim foram os Irtritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, e Atarote, Bete-Joabe, e metade dos Manatitas, e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Amnon, de Ainoã, o Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itrião, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, e Jecamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei.
E os filhos de Zorobabel, Mesulão, e Ananias, e Selomite, sua irmã. E Azuba, e Joel, e Berequias, e Azadias, e Josabe-Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Azricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, e Ezrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus, e estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Ibdas, e era o nome de sua irmã, Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Auzão, e a Efer, e a Temni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. E Cose gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Calube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa e a Pazeia, e a Taína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías, e filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do Val dos Artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jofoné, Iru, Elã e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zif e Zifa, e Tíria e Azarreel. E os filhos de Ezra, Jeter e Mered, e Efer e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Heber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abicaila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amnon, e Rima, e Benanã, e Tilom, e os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bete-Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba, e de Joás, e de Sarafe, que dominaram sobre os Moabitas, e de Jazubi-Leem, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibzão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei, e Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá.
E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Azém, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bete-Marcobote, e em Azar-Suzim, e em Bete-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Jezimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até à entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil, e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Platias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, e Ezron e Carmi, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias. E Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon, também habitaram da banda do Oriente até à entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi chefe, e Safã o segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa dos seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até às suas saídas.
Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra, houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon. E eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, e Izi, e Eliel, e Azriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Ara e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gersom, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão e Izar, e Hebron e Uziel, e os filhos de Anrão, Arão e Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Fineias, e Fineias gerou a Abizua, e Abizua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás. E Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gersom, Coate e Merari, e estes são os nomes dos filhos de Gersom, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão e Izar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gersom, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho. Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zufai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeruão, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso.
e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Baraquias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi, e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer a expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Fineias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte, deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefuné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, às quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquemeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedas e os seus arrabaldes,
e Deberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abdon e os seus arrabaldes, e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naftali, Quedas, em Galileia, e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Quiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola e Puva, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibzão, e Samuel, chefes das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Jediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás, e Eliezer, e Elioniai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, e Benjamim, e Eude, e Canaana, e Zetã, e Tarsis, e Aisaar. Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam do exército à peleja. E Supim, e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer, os filhos de Naftali, Jaziel e Guni, e Jezer e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Azriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Sira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, a mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Perez. E o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Amulquete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eliade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá,
que edificou a Bet-Euron, a baixa e a alta, como também a Uzem, Seará. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanac, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão, Elém, Zofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. E Bezer, e Ode, e Samá, e Silza, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefuné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Auá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã, e Aías, e Gera. A estes Gera transportou e gerou a Uzá, e a Aiude. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube, e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, e Mizã, e Semed. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aió, e Sazaque, e Jeramote, e Zebadias, e Arade, e Eder, e Micael, e Ispa, e Joá, foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isequi, e Eber, e Ismerai, e Iselias, e Jobabe, filhos de Elpaal, e Jaquim, e Zicri, e Zabdi, e Elianai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispã, e Eber, e Eliel, e Abdom, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifedeias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, Searias, e Atalias, e Jaarzias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abdom, depois de Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miquelote gerou a Simeia, e também estes de fronte de seus irmãos habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal,
E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Zemavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Binea, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azirricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão Ulão, seu primogênito Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150, todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. E todo o Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim, e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Assenuá, e Ebeneias, filho de Jeruão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeruão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari. E Bacbacar, e Eres, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Jedutum, e Baraquias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas, e foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Fineias, filho de Eleazar, dantes, era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus.
e de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças por pais entre os levitas, chefes em suas gerações, estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abdom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes de fronte de seus irmãos habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás gerou a Geerá, e Geerá gerou a Alimete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Binea, cujo filho foi Rafaías, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel, que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo:
Eis que somos teus ossos e tua carne, e também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi, qualquer que ferir primeiro os jebuseus, será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Jeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em paz de Amim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram à penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse, quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse, nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabziel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara. E arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elas, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Hiled, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita,
Azmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Ezro, o Carmelita, Naarai, filho de Ezbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Eleque, o Amonita, Naarai, o Berutita, escudeiro de Joabe, filho de Jeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubnita, chefe dos Rubnitas, todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitanita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Jediael, filho de Sinri, e Joá, seu filho, o Tizita, Etiel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semeá, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Azmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita. E Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaziel e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Elcana e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jazobião, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroboão, de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o 10º, Malque-Banai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os 10 capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: À custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade, e Jediael e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus.
Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela causa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda de além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulon, e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscámos nos dias de Saul. Então disse a toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha.
Capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinham em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar e Elisua, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Eliflete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E, vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a ruptura das águas. Pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Capítulo 15. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220, dos filhos de Gersom, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Bene, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maazeias, e Matitias, e Elifleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Hemá,
Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre alamote. E Matitias, e Elifleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir, com alegria, a arca do concerto do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros, e Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.